E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o DOM, né, que é fundamental aí para a gente estar manipulando os elementos de uma página HTML, né? E o que é o DOM? Né? O DOM é o Document Object Model, né? O que ele é, na verdade, ele é uma API que permite a gente ter acesso via JS, né, via JavaScript, a todos os elementos da nossa página HTML. E ele se dá pela um padrão de árvore, né? A gente pode dar o nome de árvore de elementos do DOM, né? Então olha só, o que acontece? A gente está vendo aqui uma página web, a nossa paginazinha aqui, ó. Aí, e o que o DOM é, na verdade, é uma árvore dos elementos. Se a gente ver aqui, a gente tem a tag HTML, que é a tag maior, que ela abre e fecha aqui, é como se ela fosse a tag mãe. Então, na verdade, o que acontece é que a gente tem aqui toda uma hierarquia, né? Então, a gente tem a tag HTML. A tag HTML aqui, que seria a nossa tag mãe. E depois vem as duas tags irmãs, a header e a body, né? Que elas estão no mesmo nível de hierarquia. Então, elas ficam aqui na formação da nossa árvore. Formação da nossa árvore. Então, aqui a gente tem a header e aqui a tag body, né? Todas aqui elas são filhas de HTML, estão na mesma hierarquia. Então o DOM nada mais do que isso, ele vai formando de acordo com os elementos que tem dentro da nossa página HTML. Aqui na tag header, a gente tem dentro da tag header, a gente tem a tag de título, né? Então existe aqui na hierarquia a title, que é filha de header. Tem a tag meta também aqui, que é filha de header. Vamos colocar aqui. Então vai formando a nossa árvore. Se você lembra a estrutura de dados, um pouquinho igual, parecido com a árvore binária aí. E aqui a tag de body, vamos aqui, né? Tem duas divs aqui, então ele faz a mesma hierarquia. Aqui tem duas divs. Nessa nossa página necessariamente tem duas divs que eu coloquei aqui. Essa div e aqui uma outra div. Elas são filhas de body, estão no mesmo nível de hierarquia. E dentro das divs tem mais outras duas tags, ó. Só para a gente ver como funciona aqui o DOM, né? A nossa árvore de elementos. Deixa eu botar mais aqui. Tá bem feio, mas vamos lá. Então aqui a gente tem a tag H1 e aqui a tag P, né, de parágrafo. Aqui também a gente tem a tag H1 e a gente tem aqui a tag P de parágrafo. Todas elas estão ali sendo filhas, no caso essas são filhas dessa div, que é no caso aqui H1 título dentro da primeira div aqui, e essas outras H1 é filha dessa outra div. Então a gente tem aqui uma árvore. Isso aqui é o DOM, né? Ele carrega essa árvore de elementos, né? Ou seja, o DOM ele acaba que fornecendo também todos os métodos que nos possibilita, através do JavaScript, que a gente vai ver, selecionar os elementos HTML. Né? A partir dessa seleção que a gente pode fazer toda a questão de edição e de manipulação do conteúdo de uma tag ou simplesmente da estilização, mudar cores, mudar todo o estilo através do JavaScript. Então, quando eu crio uma página HTML, ele carrega todo o DOM, né? Todo o DOM, né? Aqui toda o Document Object Model aqui, né? Todos os elementos que tem na minha página HTML, e a partir dessa árvore aqui eu posso acessar os elementos via aquele document que a gente já estava até utilizando. Mas vamos lá. Eu vou apagar tudo aqui, né, para a gente começar e selecionar elementos da nossa página HTML, né? Então primeiramente
eu vou criar, para a gente trabalhar com isso, eu vou criar um input aqui dentro para a gente estar trabalhando com essa seleção de elementos. Eu vou criar um input, um input text aqui. Eu vou utilizar todos os elementos, mas primeiro eu vou dar um ID aqui, eu vou dar o ID de nome, para a gente selecionar esse elemento através do ID. Então vou dar um ID de nome, salvar e vou atualizar a minha página aqui. Você vê que a gente só tem um input ali. Eu vou organizar aqui, a gente pode fazer dessa forma, vou colocar um placeholder, digite aqui, vou atualizar a nossa página, vou até botar aqui pequeno, digite aqui, beleza. Criamos o nosso input, agora a gente vai selecionar o elemento da nossa página HTML via JavaScript. Como que a gente faz isso? Utilizando o DOM, que é aquele document, né? O DOM é basicamente isso, ele carrega toda a árvore de elementos da nossa página HTML. Document get elements by ID, ou seja, a gente vai fazer a seleção de um elemento dentro da nossa página HTML via ID. E qual é o ID? ID nome. Eu vou fazer o seguinte, eu ainda vou atribuir tudo isso a uma variável n que vai receber esse document get element by ID. E aqui eu vou dar um console.log, mostrar o que tem em n. Vamos lá ver se está funcionando. Eu vou executar, atualizar aqui, e ele mostrou um num no console aqui. Por quê? Porque aquele problema, a gente está criando aqui no JavaScript uma variável n, e aí documents get element by ID, ou seja, ele está procurando esse ID. Só que a gente já até falou aqui que as nossas páginas elas são carregadas, né? O JavaScript também é carregado, então ele vai lendo aqui HTML, header, ele carrega o JavaScript, ele carrega todo esse trecho de código, só que ele chega bem aqui, ó, documents get element by ID. Ou seja, ele está querendo selecionar um elemento que tem o ID nome. Só que nesse momento ainda não existe esse elemento, porque esse elemento ele é carregado aqui, ó. Então esse é um problema de precedência. Então como eu resolvo, eu tiro o JavaScript daqui e coloco aqui para o final. Salvo e agora vou atualizar a minha página. E aí o que aconteceu? Pessoal? Ele trouxe aqui o elemento, o input type text, ID nome, placeholder, digite aqui. Ou seja, ele trouxe todo o elemento, né? Só que eu não quero o elemento, né? Eu quero o valor, só que nesse momento eu estou falando de seleção. Então significa que funcionou a nossa seleção, né? Ou seja, a variável n ela está apontando para esse elemento aqui dentro da minha página HTML. Está funcionando normalmente, né? Esse aqui é um método, né? É um método da API do DOM que permite que a gente faça essa seleção. Mas existem outros. Existe um aqui, é o elements by tag name. Como assim? Esse get elements by tag name, ele não vai pelo ID, ele vai pelo nome da tag. E qual é a tag que a gente está utilizando? A tag de input. Então eu posso também referenciar dessa forma, ou seja, eu posso selecionar um elemento dessa forma, só que quando eu utilizo o nome de uma tag, pode ter várias tags, né, de input, então ele vai trazer todas essas referências. Se eu atualizar aqui, ó, ele me traz um HTML collection, ou seja, uma coleção de HTML. Por quê? Justamente porque quando eu faço a seleção dessa forma, utilizando get element by tag name, eu estou utilizando o nome da tag input. Então dentro do corpo da minha página pode ter vários inputs. Então ele vai trazer a coleção desses HTML. Nesse caso, ele só está trazendo um input aqui, mas ele pode trazer toda uma coleção, né? Uma outra maneira é o get elements by class name.
class name. Deixa eu até apagar aqui, só que aí é pelo nome da classe. Lembra da classe? Aqui a gente está utilizando o ID, mas a gente poderia definir uma classe aqui, ó, classe, dar um nome para a classe aqui, nome, e aqui nome. Então eu posso também fazer a seleção de um elemento da minha página dessa forma. Se eu atualizar, ele vai trazer também um HTML collection. Ele traz um input name aqui, ó. Ele traz apenas um elemento, só que ele traz dessa forma, get, um HTML collection. Existe uma outra forma? Existe. Existe aqui o HTML by name, né? Uma outra forma de a gente fazer a seleção de elementos. Só que quando eu utilizo o get element by name, ele traz não mais uma coleção, ele traz um node list, ele traz uma lista, né, dos que foram selecionados, seleção. Por que ele traz uma lista? Porque vários elementos dentro da minha página HTML podem ter o mesmo nome. Sim, professor, claro, podem ter o mesmo nome, né? E eu nem coloquei nome aqui, né? É o name. Podem ter o mesmo nome. Deixa eu atualizar novamente. Então aqui ele trouxe o nosso node list. Pode ter o mesmo nome, com certeza. Vários elementos dentro de uma página HTML podem ter o mesmo nome. O que eles não podem ter é o mesmo ID. Mas o mais utilizado é o ID. Vou colocar nome aqui. Um dos mais utilizados é o get element by ID. Ele só traz um elemento, né, somente, e o elemento é o nome. Nesse caso aqui, ele traz a referência. Ele traz o input. Só que aí eu não quero que ele traga isso, eu quero que ele traga o valor que está aqui. Como a gente faz isso? A gente utiliza ponto valor, e aí a gente já pode pegar o valor. Então se eu atualizar aqui, ele vai trazer o que? Nada, porque não tem nada associado. Se eu colocar aqui uma letra, ele não vai mexer nada, né? Porque eu tenho que colocar um evento quando eu digito algo aqui. Lembra lá dos eventos de teclado? A gente pode fazer isso. Como é que eu vou fazer isso, professor? Então vamos lá. Aqui dentro do meu JavaScript, eu vou apagar tudo isso aqui, deixar mais organizado. Lembra do evento de teclado, que é o onKeyUp? Depois que eu digito algo, eu vou até botar um alert aqui. Só para a gente ver. Vou colocar aqui. Eu vou atualizar aqui nossa página. Quando eu digitar algo aqui, ó, ele dá um alerta aqui, ó. Ou seja, ele dispara esse evento. Então eu posso, através disso, pegar o valor que foi digitado aqui, né? De uma certa forma, pegar o valor que está digitado aqui e mostrar aqui dentro do console. Como eu vou fazer isso? Então não vai ser um alert, né? Vai ser uma função que eu vou criar. Vamos logo criar a função aqui. A gente utiliza function. Deixa eu buguei aqui. Function. Eu vou colocar pegar. Vamos lá. E aí eu faço o seguinte, vou criar uma variável aqui, caractere, que recebe um document ponto get elements by id. Qual é o id? É o id nome. Eu vou pegar ponto valor e eu vou dar aqui no console.log e pedir para ele mostrar esse caractere aqui lá no nosso console. Ok, deixa eu atualizar aqui. Ó, se eu clicar aqui e digitar A, opa, não funcionou. Não funcionou por quê? Você deve ter visto aí o erro que eu fiz, né? Eu criei a função aqui, ó, função pegar, mas eu não chamo ela aqui no onKeyUp. Então eu tenho que chamar a função pegar aqui, ó, senão não funciona mesmo. Eu crio uma função e não a chamo, então não tem como funcionar. Vamos lá. Eu clico A, ele pegou aqui, ó, P, ele está pegando. C,
D. Olha, ele está pegando, né, cada vez que eu digito e solto o up, ele vai pegando todos os caracteres. Como ele está armazenando tudo aqui, ele vai pegando tudo que está dentro do input, né, do input text com o ID name, né? Então, se eu apagar tudo aqui, ó, colocar Paulo, então você vê que ele vai pegando de um por um, né? Pega um conforme eu vou digitando. Eu poderia fazer tratativas aí. Professor, se eu não quisesse que ele pegasse só um caractere e depois zerasse, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia, após ele imprimir o caractere, eu poderia dizer que o document.get by id nome.value recebesse um vazio. E olha só o que vai acontecer. Quando eu digitar agora opa, deixa eu ver o que aconteceu. Opa, tá errado aqui, documents. Ó, quando eu digitar A, ele mostra o A, mas ele já zerou aqui, limpou B. Ele limpa justamente aqui, documents.get element by id nome.value, e eu já coloco aqui vazio, então C. Vou botar o número 5. Então, ele simplesmente limpa, ok? Então, assim, a gente já está vendo aí que a gente pode estar manipulando, né, elementos das nossas páginas HTML via JavaScript. Vamos lá fazer o seguinte agora. Tudo que eu digitar aqui, eu não quero mostrar no console, eu vou mostrar dentro de um H1 aqui, ó. Então, eu vou criar bem aqui, ó, um H1. Eu vou botar texto aqui, que é para ser impresso. Olha aí, bem grande. Eu vou dar um ID para ele aqui, vou botar mensagem. Vamos lá. Beleza. Vou fazer o seguinte, vou apagar aqui, né? De novo, esse caractere, ok, fica desse mesmo jeito. Só que em vez agora de eu mostrar no console, como eu estava colocando aqui, eu quero mostrar aqui dentro de onde está o texto aqui do H1. Como é que eu faço isso? Então, só eu fazer a referência, selecionar o elemento H1, que é dó. Eu posso armazenar uma variável? Pode. Posso fazer assim, ó, var título recebe document ponto get element by id. Qual é o id? Mensagem. Referenciei somente. A variável título guarda referência ao meu título aqui dentro da minha página HTML. Agora, digamos, agora eu quero mudar esse título. Então, eu vou dizer que a minha variável título recebe, para mim mudar agora o título, né, o título dessa variável, o título aqui, para mim mudar isso, eu não posso utilizar o valor, porque o valor só serve para input. Eu tenho que utilizar o inner HTML. O inner HTML recebe quem? Recebe o caractere. Então vamos lá, salvei e vou atualizar. Eu vou começar a digitar aqui A, olha aí, B, C, D. Ele vai digitando conforme eu digito um caractere aqui e solto, ele já vai inserindo dentro do meu H1, né? Dentro ali do conteúdo do meu H1. Então posso escrever Paulo e ele já está manipulando aí, ó, Paulo César. Ele já pega tudo que está dentro do meu input text, ele pega e coloca dentro do meu H1. Então, de uma certa forma, eu estou manipulando o input e estou manipulando um elemento de título, né, dentro da minha página HTML, né? Então vamos lá. Então a gente está manipulando aqui, nesse caso, valores de input e valores de tags de título. Eu posso manipular também um parágrafo. Olha só, botei aqui o H1, eu vou criar um parágrafo aqui. Um parágrafo, vou definir um ID para ele, chamar ele de parágrafo. Vou colocar aqui texto qualquer. E ele também vai setar
os valores que eu digitar ali, ó. Então como é que eu faço isso? Da mesma forma, crio aqui uma variável, vou botar a variável parágrafo, que recebe a referência document.get element by id, referenciando ao parágrafo, está fazendo a referência. Então aqui em parágrafo ponto inner HTML recebe caractere também. Então os dois vão ser manipulados. Texto e texto qualquer, que é o texto padrão que a gente inseriu. Mas se eu começar a digitar, ó, eles vão recebendo tudo que eu digito aqui. Estamos manipulando aí elementos da nossa página HTML. Estamos manipulando os inputs e tags de título e parágrafo. Ok? Vamos agora manipular estilos. Eu vou apagar tudo aqui. Eu vou apagar tudo aqui que está dentro do meu body, tudo aqui que está dentro do meu conteúdo JavaScript. Eu vou criar aqui, um H1 aqui. Vou colocar manipulando estilo. Vou criar aqui uns botões. Input type, eu vou colocar button. Vou definir aqui o ID desse botão. Eu vou botar azul. E o valor dele eu vou definir de azul. Vou pegar aqui, copiar tudinho aqui para me fazer mais dois botões. Esse aqui vai ser o vermelho. Eu vou dar o nome dele aqui de vermelho. E esse aqui vai ser o amarelo. Eu vou dar o nome aqui de amarelo. Salvar, vou botar aqui um HR para ele passar uma linha. Bora ver como está ficando. Então a gente tem aqui manipulando estilo, botão azul, botão vermelho e o botão amarelo. E aqui embaixo eu vou criar uma div. Vou criar uma div. Eu vou definir logo aqui um CSS, né? um estilo aqui para essa div. Vou criar um CSS interno aqui. Então vou dizer que a minha div, eu vou estilizar ela aqui, ela vai ter o width a largura de 300 pixels, vai ter o meu header, minha altura de 200 pixels. Eu vou criar uma borda de ela vai ser de 1 pixel, solid. Bora ver como tá ficando. Tá aqui, beleza. Então se eu clicar em azul, a ideia é que ele mude a background da minha div. Se eu clicar em vermelho, ele vai botar para vermelho. Se eu clicar para amarelo, ele vai botar para amarelo. Então vamos fazer isso. Então eu só vou dar um ID aqui para minha div e dar o nome dela de área. Beleza? Agora é o seguinte, eu vou criar aqui no meu JavaScript toda a codificação para isso. Eu vou criar uma função que vai ser mudar cor. E ela vai receber cor por parâmetro. Mudar cor. Então eu quero mudar a cor da minha div. Eu vou até, para ficar uma visão melhor aqui, deixar assim. Quero mudar a cor da minha div. Então aqui na função eu tenho que fazer referência. Então eu vou criar uma variável. Eu vou dar o nome dela. Não, nem necessariamente preciso criar variável. Vou utilizar document.get element by id. O id da minha div é área. Ponto. Agora para me mexer com estilo, eu vou utilizar style.background
background color, recebe cor, que vai ser passada via parâmetro. Então vamos lá. Então lembra dos elementos, dos eventos de clique? Então a gente vai utilizar aqui quando eu clicar no botão. Então quando eu clicar no botão, eu vou chamar a função mudar cor e passar a cor que eu quero. Então vou aqui no primeiro botão, que é o botão azul, vou dar o on, chamar aqui o onClick, que é o evento, né? OnClick, e chamar a função mudar cor, e eu vou passar por parâmetro o red. Vamos fazer um teste, ver se vai funcionar. Vou atualizar aqui. Red não, né? Se eu estou aqui no azul é blue. Atualizar aqui, ficou azul. E agora eu vou fazer para os demais. Então eu vou só copiar aqui, vamos utilizar desse recurso. Copiar aqui o onClick, né, a ação. E aqui eu passo o red e aqui eu passo o yellow. Então eu tenho 3 botões, chamo aqui o evento de onClick e chamo uma função que eu criei passando a cor via parâmetro. Passo a cor aqui e eu faço aqui a seleção, seleciono o elemento, né, que tem o ID area, que é a minha div, e mudo o style.backgroundColor. Olha só, se você olhar aqui, ó, eu posso definir um background color aqui, ó. Olha como é o background color. Ele é background-color no nosso CSS. Mas quando a gente vai utilizar via JavaScript, a gente tira o espaçamento, olha só, o tracinho, e a gente insere o que? A gente junta, mas a primeira inicial da palavra seguinte ela fica em maiúsculo. É somente isso que muda. Então vamos lá atualizar aqui. Deixa eu botar bem aqui. Então tá aí, ó, nossa paginazinha. Então se eu clicar em azul, fica azul, vermelho, amarelo. Então a gente está manipulando estilos, né? Professor, onde que eu posso ver mais as propriedades que eu posso estar manipulando? A gente está manipulando a background color. Onde a gente pode ver isso é aqui, ó, na 3W School, né? Que ela é que mantém, olha, vou aqui na 3W School Reference, JavaScript, olha, a gente está trabalhando com JavaScript, ela mantém o HTML, mantém o CSS, mantém o XML. A gente vai aqui JavaScript Reference. Bora esperar aqui carregar e a gente vai aqui, ó, DOM Style. Então aqui todos os estilos que eu posso estar, as propriedades que eu posso estar manipulando. Aqui que a gente acabou de background color, olha como é escrito, background imagem, posso estar mudando a imagem, background position, eu posso mudar a borda via JavaScript, eu posso mudar a borda aqui, né? Eu posso definir width, né? Posso utilizar várias dessas propriedades aqui, ó, né? Mudar font size, posso modificar isso também dessa forma, né, que a gente está fazendo aqui. Bom, ficou bem interessante aí nossa aplicaçãozinha, nossa paginazinha, né? Trabalhando com manipulando estilos dentro do nosso JavaScript. Então a gente pode manipular imagens através dessas funções, beleza? Então fica aí para uma próxima aula, a gente está manipulando.